Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Nós meditaremos e ouviremos o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. No Evangelho de hoje, nós podemos destacar 2 pontos. Jesus ele sentiu compaixão daquela multidão que o seguia e não queria deixá-los partir com fome. E ele realiza o milagre da multiplicação dos pães. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. As pessoas ficaram fartas e sobraram 12 cestos. Jesus continua saciando a fome do seu povo nos dias de hoje, porém com um pão muito mais glorioso, Ele mesmo, presente na Santíssima Eucaristia. O relato da multiplicação dos pães no Evangelho de hoje, ele deve provocar também nos nossos corações o mistério da Eucaristia, que podemos vivenciar em todas as missas. Jesus nos dá um pão que alimenta o nosso ser, refrigera a nossa alma, fortalece o nosso espírito, alivia nossas dores, nosso cansaço. É puro amor. E vendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, que Jesus se fez o pão da nossa vida. Deus Emanuel. E um segundo ponto que nós podemos meditar com este evangelho de hoje é que Jesus nos dá um novo mandamento. Sim, Jesus nos dá um novo mandamento. O mandamento da partilha, do amor, o mandamento da caridade. Aquele menino, ele tinha 5 pães de cevada e 2 peixes, para alimentar 5.000 homens. Esse menino nos dá uma grande lição, nos dá uma grande aula de humildade e caridade e confiança também. Ele sabia que podia confiar em Jesus. Que Jesus, que nos dá o pão com fartura, que tudo que vem de Jesus vem sobrando. Nós precisamos aprender que o pouco com Deus é muito. Precisamos voltar a viver como as primeiras comunidades, descrita lá em Atos dos Apóstolos. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Repartiam o pão, as orações. Nós precisamos voltar a viver como essas primeiras comunidades. Precisamos aprender a partilhar com aqueles que não têm pão, com aqueles que não têm roupa, com aqueles que não têm teto. O próprio Jesus nos diz que há mais alegria em dar do que em receber. Peçamos a Deus a graça, no dia de hoje, de sermos como mendigos do pão do céu. E esse pão que nos alimenta, esse pão que nos dá vida, nos fortifica. Abra também os nossos olhos, para que possamos enxergar as necessidades dos nossos irmãos mais carentes de pão e peixe. Deus abençoe seu dia. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata,
bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.